Olá, meus amigos, aqui é Clerão Andarilho trazendo notícias que você não vai ver no site do Alfrito nem no site dos Irmãos Mario. E sim, existiu uma série na época que o George Lucas estava tentando fazer e ele tinha escrito vários roteiros. Isso virou uma lenda, né? Isso foi bem depois das prequels, né? Dos episódios um e 2, 3, por volta de 2008, 2010. E a série foi largada porque aparentemente custava muito caro, virou uma lenda. Porém, a foi provado agora, o produtor da época dos episódios um, 2 e 3 e o cara que estava envolvido no projeto acabou revelando, provavelmente porque acabou os NDAs, né? E ele está falando realmente sobre a série, ele fez uma entrevista e falou disso. E o Star Wars Theory está falando disso também, então a gente vai ver o vídeo dele falando sobre essa teoria. E ele sabe mais dessa teoria do que eu, então vamos lá? Um, dois, já! TheorySabers.com. Ooh boy, do I have a video to review for you guys today. It's gonna get good. Rick McCallum, the right-hand man, the producer for the prequel trilogy, has come out and finally spoke about the myth of the Underworld Coruscant, Underworld Star Wars show that George Lucas had written 60 scripts for. And O George Lucas, ele escreveu os roteiros e seria o submundo de Coruscant. Coruscant, para quem não lembra, é aquele mega planeta cidade onde fica a capital da República Galáctica, né? E onde também fica o Templo dos Jedi. he goes on to talk about in this interview from 5 days ago with the Young Indie Chroniclers. Well, let's just listen to it, okay? I think we had over 60 scripts, third draft scripts. Again, the most wonderful writers in the world on it. Just Now, keep in mind, this was going to be the first project after the prequel trilogy. It was supposed to be $40 million per episode. Ó, 40 milhões de dólares por episódio. Isso naquela época, de tão grandioso essa série seria. George had 60 scripts written, 60 episodes. Think on that for a sec. Like, forget, Andor, 2 seasons, $750 million, $40 million per episode, not season, per episode. and these were dark. They were sexy, they were violent, they were just absolutely wonderful, complicated, challenging. I mean, it would have blown up the whole Star Wars universe. And Disney definitely would have never offered George to buy the Então, basicamente ele estava dizendo que a série seria mais dark, porque não teria necessariamente Jedi, etc. Viria a parte dos vilões. Então seria dark, seria violenta, seria sexy, seria o lado mal mostrado no Underworld do crime em Coruscant. Entendeu? Então, bem, meus amigos, seria bem interessante. Ou seja, a série ficaria tão dark que Disney não compraria. Porque Disney, apesar de ela não ser mais, né, uma empresa mais amigável, family friendly, né? Amigável para a família em geral, bonitinha, etc. Antigamente ela era. Então ela nunca teria pensado em comprar se George teria feito essa série. But I feel like we live in, there's those timelines where like some shit goes wrong and you just get this like crap, like Back to the Future 2 when Marty went back to the 80s and it was like this skewed timeline where like Biff was like king of the land. I feel like that's the one we live in right now. He's a complete wimp. no, they were, I mean, it's one of the great disappointments of our life. But the problem was each episode. That line got me, man. It's one of the great disappointments of our life because it's just after saying that Disney would never have purchased it because this would have blown up the Star Wars universe so. Aí você pensa, mas Clerão, os caras têm dinheiro, é uma indústria de Hollywood. Não, gente, Disney pode ter essa quantidade de dinheiro para torrar. Hoje nem tanto, mas você entende o que eu quero dizer. Mas Disney é uma mega corporação mundial. LucasArts, ou Lucasfilmes, do George Lucas, ele era o único dono, não tinha não tinha ações na bolsa, e até mesmo para Hollywood, como ele criou sozinho o estúdio, era considerado um estúdio independente, porque ele fazia muitas coisas, e sim, ele produzia, tudo passava pelos livros, etc., tudo passava pela supervisação do George Lucas, diferentemente do que o pessoal fala, que isso aí é aleatório, não. O que acontece era considerado indie, então ele não tinha essa quantidade de grana para torrar, entendeu? E ele não tinha como pegar investidores de fora, porque eu falei, não é ações da bolsa. Outra coisa, quando ele pega George Lucas não gostava de pegar investidores de fora, né, muitas vezes, porque os caras exigiam mudança nas coisas dele, ele não gostava, o que é normal. So huge
And it would have been so violent and just changed the whole scene of Star Wars in general that Disney would want nothing to do with it because it wouldn't really be that much of a family brand anymore. It would be like Game of Thrones, I'm guessing. Então seria uma espécie de Game of Thrones de Star Wars. So the lowest I could get it down to, with the technology that existed then, was about $40 million an episode. That's just insane. Bro, what's 60 times 40? I think that's 240. That would be $2.4 billion to make 60 episodes. Obi-Wan's gonna kill me. Which would be insane. If we have 10 episodes a season, that would be 6 seasons. That would be so nuts. So if you don't know what a producer does, Rick McCallum basically crunched all the numbers and the budget for the entire prequel trilogy. Nick's met him, all that stuff. Of course, they worked together. And he did, all of the full-on hiring. Like, for example, with Ray Park, if I'm not mistaken, I remember Nick was telling me that he was the one who actually got Ray in. And he told Rick about him. Like, Rick did all of the budgeting. He got all the locations, everything. Who to hire, this and that. And he was... Então, ou seja, grande parte provavelmente seria muita gente contratada, muita gente, tipo, stunts, efeitos especiais digitais, efeitos especiais, né, práticos, porque o George Lucas gostava de fazer práticos, então isso ia custar muito caro para a época, 40 milhões. In charge Talvez hoje, com a tecnologia avançada, daria para fazer por menos, né? of this project, which unfortunately then went to the bin. And there was another article somewhere that was discussing more about how this was supposed to be adapted or connecting to the game Star Wars 1313. If you don't know about... Existia um jogo na época chamado 1313, um jogo que ia sair que era basicamente o submundo de Coruscant também, no ponto de vista dos vilões. Ele surgiu uma lenda e sim, aí depois descobriram que realmente era para sair o jogo, mas aí obviamente o jogo foi cancelado por questões de grana. About this game, it's a brilliant looking game and a game that George Lucas was extremely hands-on and meticulous with. With this game, it was supposed to be the underworld of Coruscant, a whole different underworld. Like, we were talking about the bad of the bad guys. And eventually, halfway through the game, when they were already pretty much like, making it, George came in and said, Boba Fett should be the main character. I feel like this show was going to be exactly what The Mandalorian, not exactly, but like The Mandalorian took a lot of inspiration from this, which is what we've heard for so long. And we're finally confirmed by Rick McCall. Basicamente isso. O show Mandalorian, a série Mandalorian que saiu, pegou a ideia dessa Star Wars Underground. Obviamente mudaram bastante coisa, mas ele pegou a ideia. Em geral, no final, basicamente Star Wars Disney pegou todas as ideias, tá pegando a maioria das ideias do próprio George na época e destruindo, ou pegando ideias do universo expandido e destruindo também. Então, tipo, puta que porcaria, né? And my theory is that this was going to have a ton of Boba Fett in it, especially if that game was supposed to be more so having Boba Fett being the central character, main character. Essa teoria dele é que se o jogo teria o principal como Boba Fett, então a série ia aparecer bastante Boba Fett também, porque a série passava antes do final, dos episódios finais, era o submundo de Coruscant entre os episódios 1 até o episódio 5, entendeu? Então ia ter muita coisa. E ele fala exatamente isso aqui no Twitter dele, né? Ele fala, vejo a indignação das pessoas dizendo que o programa de George era ridículo, custando 40 milhões por episódio. Os 24 episódios de Andor custaram 750 milhões. Sim, custaram. Aproximadamente 32 milhões por episódio. Andor custou isso. E Andor não tem muito efeito especial, hein? Horríveis episódios de 8 episódios de Accord custaram 250 milhões. O show Submundo de George iria explodir Star Wars num bom sentido. Disney nunca teria oferecido para comprá-lo. Teria sido show com muita violência, sexo e coragem. Teria sido ligado pesadamente ao jogo. Ele fala aqui. 1313 que a Disney cancelou. Exatamente, o jogo era para sair. Não, desculpa, eu errei. Não era o George que cancelou. O jogo era para sair e a Disney cancelou, porque o jogo era muito dark. George estava muito envolvido com a direção e história do jogo, eventualmente dizendo para concentrar no Boba Fett. Essa série Underworld teria se considerado nos vilões, de um certo ponto de vista, e contado a história de uma nova maneira que teria enriquecido os primeiros 6 filmes, que era tudo que havia sido lançado então. George deveria se reunir com a HBO no dia seguinte. É verdade, ele estava fazendo um acordo com a HBO para fazer o filme.
para fazer o filme, para fazer essa série. A HBO ia entrar para cortar os custos, né, para dividir os custos. Quando o escândalo aconteceu e a reunião foi adiada, dando mais tempo a Bob Iger da Disney. George tinha, eu já falei isso nos meus vídeos anteriores, por que George Lucas vendeu a Star Wars para Disney, por causa do Bob Iger. Vou explicar. Eu explico no vídeo, mas aqui ele explica de novo. George tinha lealdade a Bob porque nos anos 90 Bob estava no alto escalão da ABC, que exibiu o programa de TV do projeto de paixão de George, que era As Aventuras do Jovem Indiana Jones, que tinha um jovem Indy viajando, né, no tempo. Viajando no tempo, não viajando entre o tempo. Ele lembrava das coisas que ele fez no passado. Não foi muito bem para as classificações da ABC dar uma segunda temporada. George ficou magoado, então Bob insistiu e convenceu a ABC a dar a George uma segunda temporada. George se sentiu em dívida com Bob por esse ato de gentileza e ele era um cara leal. E então, quando Bob, 20 anos depois, teve um almoço privado com George em Downtown Disney para lhe lançar a ideia de vender a Lucasfilm para a Disney, com o precedente inicial de você está ficando velho e não tem herdeiros. Exatamente, George Lucas não tem herdeiros. Tudo documentado no livro de Bob Iger. Exatamente, Bob Iger que fala isso, no próprio livro dele. Essencialmente, George, que já estava na pré-produção da trilogia da sequência deste show, entusiasmado com a ideia, vendeu a Lucasfilm. Só que é aquele negócio, quando ele vendeu, eles pegaram todas as ideias do George e jogaram no lixo. Estávamos tão próximos. Se o escândalo da HBO não tivesse acontecido, foi um escândalo dentro da produção deles lá, que teve... É meio complicado, procurem aí, vocês vão achar. Se o escândalo não tivesse acontecido e o encontro tivesse acontecido, acredito que George ficaria animado e motivado para continuar com seu projeto de paixão, a série Underworld. Bem, infelizmente o coisa aconteceu e Bob Iger foi lá e, como tinha feito um grande favor para o George, meio que convenceu ele a vender. E depois o George queria vender para a Disney, mas queria participar do criativo para poder fazer sua série Underworld e a trilogia, né, 7, 8, 9. Mas aí o Bob Iger enganou ele, jogou ele fora, né, e no final a série Underworld nunca foi feita. Foi jogada para lixo e a história que o George tinha feito para a trilogia nova também foi jogada no lixo. Cara, seria uma série bem interessante, viu? Eu estava disposto a ver. Era uma série bem interessante e o jogo também. Infelizmente, Disney aconteceu e estamos na linha temporal ruim, viu? Mas quem sabe em algum momento aí tem a linha temporal onde George não vendeu a Disney Star Wars e esse jogo e essa série aconteceram, né? Bem, infelizmente não podemos voltar no passado. Por hoje é só, gente, e a gente se vê outro dia.